Senhor, obrigado. Como não te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcança mais uma vez. Constantemente somos alcançados pela tua misericórdia. E agora, Espírito Santo de Deus, vem nos revelar aquilo que tens para nós. Encontre corações famintos, encontre mentes livres, libertas, abertas, conectadas, para receberem aquilo que a palavra vai manifestar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, porque temos absoluta, inequívoca certeza de que seremos ensinados, tratados, alinhados, posicionados na santa palavra de Deus. Oramos mais uma vez, firmados numa fé que aquece o nosso coração. Amém. Aleluias. Estamos encerrando nesse domingo uma série de mensagens que começamos há 6 domingos atrás. Palavras que transformam. Talvez você tenha tido o privilégio de ter participado sem nenhuma interrupção dessa série de mensagens. Nós começamos lá numa praia, no Mar da Galileia, quando Jesus inicia o seu ministério chamando aqueles homens que ele escolheu para serem discipulados, ensinados, conduzidos pelo Mestre. Que privilégio! Consegue imaginar? Que privilégio ser escolhido pelo Mestre Jesus. Mas isso trouxe, e aqui já vai uma chave espiritual, nos lembrar daqueles homens pescadores, aqueles que estavam ali trabalhando e recebem um convite de Jesus: vem e segue-me, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar a sua natureza, você vai deixar de ser pescador de homens, de peixes, e você vai se transformar em pescadores de homens. É algo desafiador. Todas as vezes que decidimos seguir a Jesus, estejamos preparados para mudanças na nossa vida. Sim, Jesus promove mudanças, e isso é bom. Mudança pode ser algo que te traga um pouco de apreensão. Às vezes você está aí confortável na sua vida, achando que do jeito que está bom. Quero dizer que com Jesus, em Jesus, sempre é melhor, e a cada dia é diferente. Então começamos essa série de mensagens, uma palavra de chamado, e fomos sequencialmente. Houve uma construção de uma linha temporal, para que todos nós estejamos hoje reunidos para finalizar essa série de mensagens. Mas antes de falarmos da palavra que temos para hoje, uma vez que é um domingo especial, para a cristandade é um domingo especial, talvez o domingo, a data de maior importância ou maior relevância. Eu quero dizer para você que o personagem principal dessa história, que você já viu aqui, uma singela demonstração lúdica, artística, e eu de manhã falei, agora eu quero falar porque o plenário é maior. Eu já estou sonhando com o Alto de Páscoa da Amor e Cuidado Penápolis para 2024. Liderança, vou precisar de vocês. Araçatuba, nossa igreja sede, mais de 1000 pessoas participaram do Alto de Páscoa. Adamantina fez o dela, Promissão também, e envolve muita gente. Então, se eu estou sonhando, eu quero te convidar a sonhar comigo. O personagem principal, voltando a ele, Jesus Cristo de Nazaré, é sobre ele, é a vida dele, é a história dele, que nós queremos narrar. Tudo tem a ver
com Ele. E sexta-feira nós tivemos uma celebração. Talvez, para alguns, sexta-feira tenha sido mais um feriado, somente um feriado. E aliás, esse ano, os feriados estão top, né? A maioria estratégico. Quero ver o comportamento da igreja, né? Porque é um feriado que cai numa sexta, que cai numa segunda, né? É um convite, né, Judá? É um convite, né? Para ir visitar papai, mamãe, né? Foi uma sexta-feira em que nós estivemos aqui. E sabe, queridos, trazendo a memória e criando toda a base de entendimento sobre o dia de hoje, para entendermos e celebrarmos o dia de hoje, eu preciso passar por uma sexta-feira. E foi uma sexta-feira intensa, foi uma sexta-feira de emoções gigantescas, porque numa sexta-feira, 2020 anos atrás, o meu Jesus, o nosso Jesus, o personagem principal dessa história, se vê vivenciando, concretizando em si todas as profecias que dele falaram os profetas anteriores, mas vivenciando em si a injustiça, o abandono, a solidão, a prisão, a violência, tudo o que você possa imaginar que abala as estruturas físicas e emocionais de uma pessoa. E talvez você não se dê conta, mas Jesus Cristo, Ele era homem, Ele se fez homem. Então toda dor que um corpo físico pode experimentar, Ele as vivenciou em toda a intensidade possível e suportável. Essa é a descrição de uma sexta-feira. Antes dela, uma ceia, uma reunião festiva, em que Jesus chama seus discípulos para comungar com eles a última ceia, a última reunião com aqueles 12 homens. E em meio àquela reunião, Jesus Cristo se vira e revela: dentre vocês, um de vocês há de me trair. Hoje nós sabemos quem é o grande vilão dessa história, mas talvez você não saiba, não tenha muita intimidade com a história bíblica. Eu estou falando de Judas Iscariotes. Jesus revela: olha, aqui nesse meio, desses 12 homens que eu escolhi, que comigo caminham, que têm intimidade comigo, um há de me trair. E hoje, a nossa memória já linka objetivamente com Judas. Mas se você for nas narrativas do Evangelho, quando Jesus faz essa revelação, você não vê uma manifestação que seria um comportamento natural. Porque se todos soubessem que Judas era o traidor, nesse momento em que Jesus faz essa revelação, todos os olhares convergiriam para Judas. A casa caiu. Finalmente ele foi descoberto. Um cutuca o outro e fala: ó, não te falei que era ele? O cara não é estranho? O cara não tinha um comportamento? Não, a Bíblia não fala isso. Fica um clima estranho. Sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus. Ninguém sabia que era Judas, a não ser Jesus Cristo. No meu entendimento, à luz do que aconteceu, Judas somente foi transparente, porque a decisão dele de trair Jesus foi pública. Ele não se escondeu, ele agiu, ele foi impulsionado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu julgo o comportamento de Judas nos dias atuais
como algo, e foi realmente, asqueroso, vil, um comportamento baixo, traiçoeiro. Mas eu preciso lembrar a todos que nesta sexta-feira, que antecedeu esse domingo, segundo a palavra de Deus, todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Pedro, o intempestivo, o voluntarioso, o emocional, empenhou sua palavra. Não, Jesus, ainda que me implique morrer por ti, jamais vou te abandonar. Ah, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Consegue dimensionar o crescente, a construção de decepção, dor, isolamento que começa a surgir no coração de Jesus? A consciência de que estaria só. Ele se conduz a um jardim para orar, leva consigo aqueles homens que eram de sua maior intimidade, se retira, e aí vem um momento de angústia tamanha, angústia tão grande, que o nível de estresse que ele experimentou, ninguém havia tocado no seu corpo ainda. Era somente uma angústia emocional. Ela foi tão grande que a Bíblia diz que o seu suor se misturou com sangue. Isso só acontece, segundo a explicação científica, quando o nível de estresse é gigantesco. Os vasos sanguíneos se dilatam. Mas por que Jesus experimentou esse momento de angústia? E ora ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, igreja, nesse momento, eu estou te preparando para o domingo, viu? Eu quero que você esteja raciocinando, que você esteja repensando essa linha temporal. O que levou Jesus a esse momento de angústia não foi o medo pela tortura física que ele iria experimentar. A palavra de Deus diz que Jesus se alegrou na perspectiva da cruz. Ele se alegrou ao vislumbrar a cruz e a sua crucificação, porque ele sabia que a partir daquela cruz, onde ele se entregaria voluntariamente, os evangelhos dizem que soldados compareceram àquele jardim e o aprisionaram, mas ele mesmo disse que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, uma legião de anjos viria em sua defesa. Ele foi voluntariamente, ele acompanhou, ele se rendeu voluntariamente. Então ele não tinha medo. A sua angústia não era pela coroa de espinhos que ele suportaria, pelos açoites desumanos que ele experimentou na sua carne. A sua angústia não era porque seria cravado, pregado numa cruz de madeira, pendurado, e a morte por crucificação era de uma angústia inominável, porque a morte se dá pela asfixia. Para respirar, o crucificado tinha que sustentar o seu corpo em seus pés para aliviar o peso da caixa torácica, para que ele conseguisse respirar. Mas a dor era lacinante, e novamente ele se entregava, e vinha o sufocamento. Essa foi uma sutil, uma superficial descrição do que é uma morte por crucificação. Mas nada disso
levou Jesus a essa angústia? Eu quero dizer para você, para que você tenha a noção e a dimensão de o que Jesus fez por mim e por você. Porque se não há no meu e no seu coração essa convicção do que Jesus experimentou e por que Ele experimentou, talvez você não tenha a iniciativa, o entendimento, o convencimento espiritual. Ele fez isso por mim. O que levou Jesus a ter esse momento de angústia, de tamanha dor, é porque Ele sabia que naquela cruz, onde Ele seria pregado, porque Ele capturou os seus pecados, a culpa, a sentença, a condenação de todos os pecados de toda a humanidade, Ele suporta sobre si. E porque Ele faria isso, e porque Ele experimentaria isso, Ele que jamais havia pecado, iria ser condenado pelo pecado de toda a humanidade, inclusive os seus, inclusive os meus. E por conta disso, Ele não poderia manter aquilo que Ele mais valorizava, aquilo que para Ele era indispensável, fundamental, que era a comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que os nossos pecados nos separam da comunhão com Deus. Jesus nunca havia perdido a comunhão com o Pai. Isso para Ele era melhor do que qualquer deleite, era melhor do que a comida, melhor do que a bebida. Ele dizia: uma comida eu tenho, é fazer a vontade do meu Pai. Questões materiais eram superficiais para Jesus, desde que Ele não perdesse essa conexão com o Pai, mas porque Ele foi para uma cruz, numa sexta-feira, morrer, ser violentamente crucificado, num julgamento injusto, numa sentença injusta, tudo isso Ele suportou, por mim e por você. Então encerramos essa sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde, Ele foi crucificado às 9, por volta de 3 horas da tarde, Ele foi depositado, o seu corpo foi depositado numa tumba, num sepulcro, num túmulo, que naquela época era uma escavação, uma caverna escavada na rocha, com uma pedra que era rolada. Ali, no encerramento daquela sexta-feira, Jesus Cristo estava morto, literalmente morto. O seu corpo jazia sem vida. Mas nós estamos no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Hoje eu e você já temos esse entendimento, já sabemos, e glorificamos a Deus porque estamos vivenciando o grande momento da cristandade, o grande momento da história desse mestre. Mas para os seus discípulos, para aqueles que estavam vivenciando a história, aquela sexta-feira foi o encerramento de sonhos, projetos, foi a decepção de vidas que confiaram na mudança proposta, abandonaram tudo para seguir aquele homem que agora jazia sem vida num túmulo. Passa o sexta, passa o sábado e amanhece o domingo, esse domingo. E a palavra de hoje, para encerrarmos essa série de mensagens, é uma palavra de vida. É uma palavra de vida. E olha, para nós entendermos que a palavra é de vida, eu preciso interiorizar que aquilo que Jesus fez, o que Ele experimentou, mas a vitória que Ele obteve, tem que transformar
mudar a minha vida. Hoje eu e você sabemos dessa história. Ela está registrada nos evangelhos. Ela está registrada, ela está inserida nas profecias do Antigo Testamento. Toda essa história já está narrada. Então não é difícil você aceitar. Mas eu quero falar de Maria Madalena, que ao amanhecer desse dia, com o coração desesperançado, com o coração triste e amargurado, mas ainda com um fio de esperança de pelo menos ter a oportunidade última de tocar no corpo de Jesus, se dirige àquela tumba, levando especiarias, levando óleos. Ela desejava ter um último momento, mesmo que na concepção dela fosse um corpo sem vida. Era o fio de esperança que ainda sustentava e impulsionava essa mulher. Sabe, queridos, mesmo hoje, tendo conhecimento de que aquela tumba está vazia, e sabendo por que ela está vazia, mesmo hoje, muitas vezes, e pode ser que seja a sua realidade, homens e mulheres ainda estão vivendo a angústia, a desesperança, a tristeza, a incapacidade de entender que algo maravilhoso, sublime, pode acontecer em nossas vidas. Como Maria Madalena, muitos de nós, e muitas vezes, e recorrentemente, buscamos conforto em ambientes onde não há vida. Aquela mulher, na cabeça dela, ela precisava tocar no corpo de Jesus. Eu já participei de alguns cultos fúnebres. Não tenho grande estrutura emocional para esse momento. Eu sou emotivo por natureza. Participar de um culto fúnebre para mim é muito difícil. Por quê? Porque eu vejo que aqueles últimos momentos da família, da despedida daquele corpo inerte, sem vida, é o último fio de esperança, é a última manifestação de uma memória afetiva, é a única possibilidade dos olhos contemplarem a face de quem está ali naquele caixão. Isso é muito doloroso. Para Maria Madalena, aquela que havia sido liberta, uma mulher atormentada, foi liberta por Jesus, entendia a obra de Jesus, experimentou na sua vida. Para ela, o domingo amanhece com a perspectiva de uma última despedida. Pode ser que você ainda ache que para trazer soluções para a sua vida, para trazer mudanças na sua vida, você precisa de ter uma testificação visível, você precisa de tocar algo, você precisa ver algo. A nossa sociedade flui com muita facilidade na perspectiva de adorarmos, de acreditarmos e depositarmos a nossa confiança naquilo que nós conseguimos ver, porque aquilo que eu vejo, de certa forma, eu entendo. Só que aqueles que servem a Cristo, aqueles que andam segundo o chamado de Cristo Jesus, dispensam, não vivem na perspectiva das coisas concretas, das coisas visíveis, do controle emocional das coisas que nós mesmos observamos. Não. A fé que aquece o nosso coração, ela é depositada em coisas que não vemos, na certeza, na convicção inabalável
de coisas que nós não vemos, não dominamos, mas temos certeza que elas existem. Mas o coração de Maria Madalena, naquele momento, era diferente. Eu quero que você reflita sobre o seu comportamento. A religiosidade nos leva a agir como Maria Madalena. Eu preciso fazer algo, eu preciso agir, eu tenho que fazer algo para encontrar consolo para a minha vida, eu preciso ter alguma ação para que eu possa manifestar e externar esse sentimento. O que Jesus espera de cada um de nós, particularmente à luz de um dia como esse, é que haja no nosso coração certeza inabalável. O que Ele quer é que cada um de nós entenda o seu propósito de amor, entenda aquilo que Ele fez, toda aquela construção daquele final de semana, é tão somente para que você entenda: o amor dele está disponível para você, o amor dele levou-o àquela cruz, porque Ele te ama. Não é que Ele te amou, Ele te ama. O amor de Cristo Jesus é uma realidade transformadora. Então, se você está aqui com o coração desesperançado, angustiado, como Maria Madalena, mas a tua motivação é outra, você está preocupado com as finanças, está preocupado com a saúde, está preocupado com o seu relacionamento. Olha, a coisa mais fácil que tem na nossa vida é nós interiorizarmos preocupação, nós sermos abalados pelas circunstâncias, deixarmos que o que está nos envolvendo determine o curso das nossas emoções, e nós nos esquecemos que Ele vive, que Ele está vivo, e que nós não precisamos procurá-lo aonde não há vida. Lucas 24, versículo 5 diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregou-a na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe, igreja, eu não sei a dimensão do seu problema, eu não consigo discernir qual é a sua maior angústia, qual é a sua principal necessidade. Eu sei que você as tem. Um dia eu estava numa reunião como essa, trazia no coração uma angústia gigantesca, de um problema que se assenhorou da minha vida, que dominou a minha vida, que estava me incapacitando, física, emocional e espiritualmente. Talvez seja a sua realidade, mas numa reunião como essa, eu ouvi a voz de Jesus, eu ouvi no meu íntimo, Ele falando comigo e manifestando: olha, eu venci a morte. A morte, igreja, é o que é de mais definitivo. Não existe nada mais definitivo do que a morte. Finanças podem ser restauradas, saúde pode ser reconstruída, reconstituída, relacionamentos podem ser reconectados,
vidas podem ser transformadas de forma inimaginável, mas a morte não. A morte é definitiva. E Jesus falou ao meu coração, e está falando no seu agora: olha, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei se o teu coração, como o de Maria Madalena, angustiada, frustrada, eu não sei, mas Jesus fala: se eu venci a morte, e eu venci a morte, e porque eu venci aquilo que era o que era mais definitivo para a humanidade, eu posso vencer com você e para você o seu problema. Eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua circunstância. Você crê? Pega para você. Jesus renova fé e esperança. Jesus renova fé e esperança. Talvez, como muitas vezes acontece, vivemos num looping, muitas vezes emocional e até espiritual, e recorrentemente, e isso é bom, somos renovados e restaurados. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro, viu a pedra da entrada, que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou adentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Esses homens, por 3 anos, andaram lado a lado com Jesus. Maria Madalena também experimentou de proximidade com Jesus. Jesus já havia anunciado, falado, revelado o que iria acontecer, mas talvez a alegria de estar com o Mestre era tão grande que eles não entendiam o que estava acontecendo. Jesus foi traído, julgado, crucificado, morto e sepultado. No domingo de manhã, eis Maria Madalena lamentando e chorando. Falta de esperança existe no nosso coração quando nos falta fé. Quando nós nos distanciamos da fé, porque é a fé que nos impulsiona, é a fé em meio à tempestade, no caminhar do deserto, em meio a enfrentar gigantes, todas as realidades que eu e você enfrentamos, quando nos falta fé de que nada daquilo vai ser determinante na nossa vida, quando nos falta fé de que Jesus está conosco. Aqueles discípulos um dia estavam atravessando o mar da Galileia e uma tempestade se levanta. Jesus estava com eles no barco. É irracional isso. Jesus estava ali, uma tempestade real se levanta. Era realmente uma tempestade, um barco frágil sendo assolado por uma tempestade. E o que acontece com o coração daqueles homens? O que eles olham? O que lhe vem aos corações? Vamos morrer. E por que eles pensaram isso? Porque lhes faltou fé.
Porque se eles entenderam, se aperceberam e se convenceram, a morte chegou até nós, vamos naufragar. Eles se esqueceram que Jesus estava ali, então Jesus seria vitimado também. É uma relação lógica. Mas sabe o que acontece? Quando nós nos afastamos da fé, quando nós fraquejamos na fé, nós nos esquecemos que Jesus está nos acompanhando, que Jesus está conosco no barco. Por isso, pode ser que haja uma tempestade na sua vida, que haja uma caminhada pelo deserto, que haja um gigante Golias para você enfrentar. Eu não sei, eu sei que eu já enfrentei tempestades, passei por desertos e enfrentei gigantes. Sei que outros momentos como esse virão sobre minha vida. O que eu não posso esquecer é que Jesus está comigo. Tenha fé, renove a sua fé, restaure a sua fé. Ouça a palavra de vida de Jesus e deixe de lado choro e lamento. Se você ouvir a palavra de Jesus, você vai deixar de chorar e se lamentar. Os discípulos voltaram para casa. Aqueles homens chegaram, viram a cena. O corpo não está aqui. O lenço na cabeça está aqui, dobradinho. O lençol está aqui, pedra removida. O corpo não está aqui. Bora para casa, vamos tomar um café. Muito cedo. Pão na chapa, vida que segue. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Fazendo o quê? Chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Eu fico imaginando a cena. O corpo não estava ali. Uma constatação, testemunhada por mais de uma pessoa. Primeiro por ela, e depois pelos outros discípulos. E ela à porta do sepulcro. Eu precisava tocar. Eu trouxe as especiarias, eu peguei o óleo, eu peguei tudo que tinha de melhor. Agora eu tive tempo. E eu precisava tocar no corpo de Jesus. E se lamentava, e olhava para dentro do túmulo, e continuava chorando. Para aquela mulher, assim como muitas vezes para nós, eu preciso de algo real, concreto, visível. Para aquela mulher era o corpo de Jesus. Ninguém naquela cena se lembrava das palavras de Jesus. A angústia continuava no coração, a tristeza, a amargura, a desesperança continuava no coração. Essa emoção estava dominando o cenário. E de repente, ela se curvou, olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Olha que maravilha! 2 anjos aparecem para essa mulher. Ela que tanto queria uma manifestação singular, especial, uma teofania, como se diz, né? Uma revelação visível, impactante da presença. 2 anjos aparecem ali e perguntam: mulher, por que você está chorando? Olha Maria Madalena, olha o coração dessa mulher, que é o meu coração muitas vezes. Levaram embora o meu Senhor, e não sei onde puseram. Ela ainda estava aprisionada pelo desejo equivocado, que lhe faltava entendimento de que aquele Jesus havia prometido que iria ressuscitar. Hoje você tem essa consciência, hoje você tem essa realidade concreta no seu coração, e ainda assim nos permitimos recorrentemente vivenciar a angústia, a dor, e nos vemos e nos posicionamos, ao invés de glorificar. Porque eu não vou glorificar, nós não somos chamados para adorar a Deus somente nas horas boas.
O adorador adora em todo tempo, porque ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado. No deserto, ele será adorado. Na tempestade, ele será adorado. Mas muitas vezes, eu troco a adoração pelo lamento, pelo choro, pela angústia, pelo entristecimento. Como as minhas emoções ainda precisam ser trabalhadas na certeza de que Cristo Jesus está comigo e me conduz. Essa é uma verdade para todos nós. Disse ele: mulher, por que está chorando? Disse ele: quem? Agora tem um terceiro personagem aqui. Eu tinha 2 anjos, agora disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Olha o coração de Maria Madalena de novo. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e o levarei. Eu preciso tocar em algo. A minha fé só se estabelece se eu ver, se eu tocar, se eu tiver um altar, se eu tiver algo visível, porque senão minha fé não consegue se manifestar. Era o coração de Maria Madalena, e muitas vezes é o meu coração. Me falta saúde, a fé vai embora. Me falta o dinheiro, a fé vai embora. Coração de Maria Madalena, até que Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhes dissera. Apaga as luzes para mim, por favor. Quero te convidar agora a um exercício real, importante, mas só para quem está entendendo e tem fé no coração. Até esse momento, o coração de Maria Madalena estava angustiado. Ela não conseguia se desprender da necessidade que ela criou para tocar no corpo de Jesus. Para ela era a única razão da sua existência e a motivação da sua angústia. E você está aqui, e talvez o seu coração esteja carregado de angústia, desesperança, lamento e dor. E agora eu quero te convidar a aquietar o seu coração, a silenciar as vozes que estão te lembrando do dia de amanhã, dos problemas, das dificuldades que você está enfrentando e estará enfrentando. E talvez, como Maria Madalena, vivenciando o desespero de ter algo para aliviar, para trazer alento, para trazer um alívio. Eu quero que você agora feche os seus olhos e ouça Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou nesse dia, há 2020 anos atrás, chamando você pelo nome. Ele está chamando João, Maria, Paulo, Lucas, José, Neiva, Nara, Nelson, Paula, Marcos. Ouça o seu nome sendo proferido, saindo da boca do Mestre Jesus, para que você entenda, para que você receba no seu coração, com uma fé que vai dominar as suas emoções. Não me procure em ambientes de morte, porque eu estou vivo, e porque eu estou vivo,
você pode crer no amanhã da sua vida. Jesus Cristo está te chamando pelo nome. Ouça a sua voz, doce e suave, assim como Maria ouviu o seu nome da boca do Mestre. Senhor, Espírito Santo de Deus, Tu que sondas os corações, conhece o nosso interior, sabe dos nossos sentimentos, sabe das nossas fragilidades, sabe que nos falta inclusive fé para esses momentos que estamos enfrentando. Te suplicamos que possamos, de uma forma especial, ouvir no nosso íntimo, e se possível e for da Tua vontade, até de forma audível, o nosso nome sendo chamado, o nosso nome sendo aclamado, para que entendamos que a dimensão do Teu amor nos alcançou, a dimensão da obra de transformação, de salvação, de redenção, de restauração de Cristo Jesus chegou até nós. Que ninguém saia desse ambiente lhe faltando a certeza, a convicção de que seu nome está sendo falado, seu nome está sendo chamado por Cristo Jesus de Nazaré para um encontro transformador. Cremos no nome dele. Amém. Pode acender, querido, pode acender. Creia, creia, creia. Seja empoderado para o seu destino profético. A cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por meio do medo dos judeus, aqueles homens estavam amedrontados, se fecharam. Quando nós temos medo, nós nos fechamos. Quando o medo nos domina, por instinto de autoproteção, nós nos isolamos. O medo faz isso, ele é incapacitante. A despeito da notícia que já havia chegado, aqueles homens ainda por medo estavam fechados em determinado ambiente. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Você veio aqui essa noite para ouvir algo do Senhor. O Espírito Santo é que nos fala. E para você que está preocupado, angustiado, sendo dominado por suas emoções, olha para as circunstâncias, olha para os acontecimentos, e assim como aqueles homens que acompanharam, que seguiram Jesus, não nos resta esperança, o Mestre morreu. Eis que surge Jesus, e Ele fala para mim e para vocês: paz seja com você. Todas as vezes que eu me distancio de uma conexão, de uma intimidade com Cristo, todas as vezes que eu me afasto da sua presença, eu me aproximo da intranquilidade, eu me aproximo da angústia, eu me afasto da paz. Ele é o autor da paz. Ele nos traz paz ao coração, paz que o mundo não pode nos oferecer. A humanidade procura paz em ambientes em que traz, talvez, relevância social, prazeres sociais, prazeres físicos e carnais, mas não traz a paz que Cristo dá. Dou-lhes a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá.
A paz de Jesus é paz perfeita. E quando ele chega nessa reunião de homens fragilizados, desesperançados, paz seja com vocês. Recebam a paz de Jesus. Aquietem o coração. Aquietem o coração na certeza de que Cristo Jesus tem poder. O nome dele tem poder para transformar realidades. A sua obra de cura, salvação, transformação, redenção não mudou. Ele continua através do seu Espírito operando sinais, prodígios e maravilhas. Até por promessa dele aos seus discípulos, disse: olha, as obras que vocês viram fazer, coisas maiores, vocês vão fazer pelo poder do meu nome, na condução do Espírito Santo. Então eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que te angustia, eu não sei o que você determinou no seu coração como algo que jamais poderá ser resolvido, ou que nos recursos que você olha, você não vê possibilidades. Sim, é assim mesmo. Eu já vivenciei isso. Chega uma hora na nossa vida que nós olhamos para nós mesmos e para os recursos que nós temos e falamos: não tem como resolver. É o melhor momento para entregar a Cristo Jesus e ouvir dele: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Faltava um homem nessa reunião. Faltava um homem. Tomé. Tomé não estava lá. Quantos Tomés nós vemos? Quantas vezes me comporto como um Tomé da vida? Porque depois de uma manifestação dessa, visível, Jesus estava presente. Ele ainda não havia subido aos céus. Então a sua manifestação era visível, palpável. O seu corpo era glorificado, mas ainda se podia com ele comungar. Mas Tomé não estava lá. E quando falam para Tomé, nós vimos o mestre falar: não, se eu não pôr os dedos no buraco onde os cravos entraram e tocar no lado onde a lança penetrou, eu não vou crer. Esse é o nosso comportamento. Quando somos apontados, quando você ouve uma mensagem como essa, quando o Espírito Santo está falando ao seu coração desde o primeiro momento: olha, Jesus pode mudar as circunstâncias da sua vida, olha, Jesus pode transformar, Jesus traz vida, porque Ele venceu a morte, Ele pode trazer vida para você. E ainda assim, o coração de Tomé ainda quer dominar as nossas decisões, quer determinar as nossas conclusões. Nós somos racionais, somos homens e mulheres que só chegam às conclusões se aquilo for racional, se houver uma certa lógica, para que eu e você possamos entender, porque a gente quer controlar aquele entendimento. Era o que Tomé estava dizendo: não importa o que vocês viram, isso não serve para mim. Então talvez para você não importe eu dizer: olha, eu já experimentei e tenho experimentado a obra de Cristo Jesus na minha vida. Eu já fui restaurado e continuo sendo no meu dia a dia. Eu tive um casamento arrebentado que foi restaurado pelo poder do nome de Jesus. Eu tive finanças arrebentadas que foram restauradas. E talvez para você, o meu testemunho, como o testemunho de muitas pessoas aqui, não seja suficiente. Você quer tocar, você precisa experimentar. Isso acontece porque falta fé. Voltamos novamente ao mesmo ponto. Quando a fé nos falta, só me resta racionalidade, só me resta conclusões lógicas. Mas Jesus não deixa ninguém para trás. Tomé quer ver? Vamos lá,
Vou encontrar com Tomé. Tem problema. Estou com tempo. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Agora Tomé estava, como muitas vezes acontece aqui. O culto foi de arrebentar, e aí você olha assim, poxa, está faltando um Tomé ali, está faltando um Tomé ali. Dessa vez Tomé estava. Apesar de estarem trancadas as portas, por isso que eu falo que Jesus já tinha um corpo glorificado, não havia nele limitações físicas, químicas, como nós. Se eu pular daqui, eu vou me esborrachar ali, que meu corpo tem essas limitações. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: cadê os Tomés daqui hoje? Eu sou um deles. Vem cá, contigo agora é olho no olho. Contigo agora é para resolver definitivamente a sua falta de fé. Contigo agora eu marquei um encontro contigo, na Amor e Cuidado de Penápolis, Estrada Irmãos Buranello 1370, às 19h50. Porque eu quero agora, de uma forma definitiva, eliminar do teu coração a incerteza, a desesperança, a incredulidade. Agora é contigo, Tomé. E se você se identifica com um Tomé, essa palavra é para você. Jesus está dizendo: toca na minha mão, toca no meu lado, e tenha certeza. Não viva de incerteza, não viva mais oscilando entre crer e não crer, entre uma manifestação de fé que te impulsiona e desânimo e desesperança que te trava e te leva para lugares em que você já saiu e que você não deve mais voltar. Jesus tem esse encontro com Tomé. E sabe, olha o que Jesus fala: coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. E aí, todos nós devemos ter o mesmo comportamento de Tomé nesse instante, não da incredulidade, mas a partir da convicção de quem é Jesus. Haja no meu coração, no seu coração, essa manifestação: Senhor meu e Deus meu. Cristo Jesus ressuscitou num domingo como esse, há 2020 anos atrás, para ser Senhor da sua vida. Ele não quer ser seu amiguinho, seu coleguinha, o seu parceirinho. Ele não quer ter intervenções aleatórias, ocasionais com você. Ele ressuscitou após ser crucificado e ficar 3 dias num túmulo. Ele ressuscitou para ser Senhor da sua vida, mas muito mais do que Senhor. Hoje Ele está entronizado à destra de Deus, à direita de Deus. Ele tinha uma coroa de espinhos, agora Ele tem uma coroa de glória. E porque Ele está entronizado, a palavra de Deus diz que diante do nome dEle, todo joelho se dobrará, nos céus e na terra. Ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para transformar a sua vida. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Estamos concluindo. Você que está aqui conosco, entendeu que só em Cristo Jesus a salvação. Ele é o único que venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, Ele pode nos dar vida eterna. Não a vida desse físico, a vida da eternidade, vida espiritual eterna. Só em Cristo Jesus alcançaremos a eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Só em Jesus você encontra vida. Só em Jesus você encontra salvação. Você precisa só confessar com a sua boca, crer no seu coração e confessar com a sua boca. Se há alguém aqui entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, só faça um movimento. Os demais, olhos fechados, em oração. Não fique olhando para os lados. Não interessa a ninguém, só interessa ao Espírito. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, erga a sua mão, queremos orar por você. Aleluias, glória a Deus, aleluias, atento todos. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, é só erguer a sua mão, queremos orar por você. Mais alguém quer entregar a sua vida? Não há outro caminho, não há outra solução, não há outra possibilidade, só em Jesus. Ele é o único que venceu a morte, Ele é o único, não há outro. Eu quero também agora dar a oportunidade para aqueles que têm fé, porque a fé nos leva a impulsionamentos, a ações e decisões. Você que está aqui conosco, chegou como uma Maria Madalena, desesperançado, coração amargurado e apertado, ou com o coração de um Tomé, duvidoso, incrédulo, mas quer ter algo especial da parte do Senhor, quer ter um encontro, quer renovar a sua fé, quer restaurar a sua vida. Aonde você está, vem aqui à frente, queremos orar por você. Agora é hora de ter fé, agora é hora de romper barreiras, limites, parar de ouvir a voz que está te inibindo, e sem constrangimento, mas com fé no coração, vem aqui à frente. Queremos orar por você. Queremos orar abençoando a sua vida. Queremos orar liberando uma palavra de restauração, uma palavra de fé. Venha. Quando nós nos distanciamos da certeza da fé, me resta desesperança, me resta angústia. Eu estou te chamando para renovar a sua fé. Eu estou te chamando para restaurar a sua fé. Eu estou te chamando para um toque especial da presença do Senhor. Ele está aqui. Os anjos falaram para Maria Madalena: por que você está procurando um corpo? O corpo não está aqui, ele vive. Ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, podemos crer na restauração, na renovação. Sabe? Você pode sair daqui levando a mesma desesperança, levando as mesmas preocupações. Amanhã você vai encará-las. Eu só estou te dando uma perspectiva real, concreta, de que se você levar no seu coração a certeza inabalável de que Cristo Jesus morreu, mas ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele pode vencer a sua batalha, Ele pode vencer a sua luta, Ele pode restaurar a sua vida. Nele nós temos vida. Nele nós temos vida. Seja afastado,
toda manifestação das trevas, todo bloqueio da mente, todo aprisionamento das emoções, sejam agora quebradas pelo poder do nome de Jesus. Toda angústia, desesperança, toda falta de fé, seja agora afastada do nosso meio, e que o Espírito Santo de Deus, que está aqui e passeia entre nós, traga sobre cada um, sobre cada coração, uma renovação, uma certeza da sua presença, do seu toque, que cada um seja impactado, como aqueles homens foram impactados, por uma revelação que chega até nós. Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós também somos vitoriosos, nele e somente nele, nele e somente nele, somos mais do que vencedores pelo seu amor. Creia, creia. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Pai, porque mais uma vez, conforme teu propósito de amor, somos encontrados por ti no teu Espírito. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela morte e ressurreição de Jesus. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício por mim. Eu não sou merecedor. Nós não somos merecedores, mas nós recebemos, sabendo, convictos, que é a manifestação do teu amor por cada um de nós. Que todos saiam dessa reunião renovados, restaurados, fortalecidos nessa certeza. O teu amor nos alcançou em Cristo Jesus. Ó Pai, que ninguém saia daqui sem essa certeza no coração. Agradecidos, oramos, não porque merecemos, os méritos são de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se você crê que Ele vive, a tua segunda-feira vai ser diferente. A tua semana vai ser diferente. Creia, creia, creia no seu amor, creia no amor do Pai, creia no amor de Jesus, creia no Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo. Nós temos um Deus de relacionamento, temos um Deus que tem os seus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, e suas mãos estão estendidas a nosso favor. Pegam suas mãos, deixa eu abençoar sua vida. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe. A Ele honra, glória, louvor e exaltação.